Francisco Carlos Teixeira. A gente vai conversar com ele sobre as últimas manifestações que vêm acontecido aqui no Brasil. Ele é professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Qual é a sua interpretação do que vem acontecendo no país? Olha, nós temos aqui um movimento inédito. Né? Não é verdade que o povo brasileiro seja pacífico e passivo, como sempre se diz. Nós sempre tivemos grandes explosões de violência na história do Brasil e, particularmente, questão de passagens. Né? Nós tivemos a revolta do bonde aqui na cidade do Rio de Janeiro, tivemos a destruição da Estação das Barcas. Então, isso faz parte da história do Rio de Janeiro. Nós estamos falando, entretanto, de uma outra coisa. Esse movimento, que começou com o movimento do passe livre, ele se distingue dos outros, como Direta Já, Cara Pintadas e tudo, porque não há uma estrutura organizativa e uma bandeira única do movimento. Ele é difuso, disperso e com uma liderança descentralizada. Bom, uma coisa que a gente sabe dele é que ele é partidário e que grita por isso. Você acha que é possível uma movimentação como essa ser partidária? Os partidos funcionam como uma correia de transmissão entre o povo e o poder. Né? Os partidos representam vontades diferentes do povo. Quando eles chegam ao poder, eles implementam isso. Quando você diz que não quer partido, você corta essa cadeia de transmissão da vontade do povo. Aqui há um grande risco. As pessoas que estão gritando na rua sem partidos, elas estão gritando por quê? Porque esses partidos aqui, que deveriam fazer esse papel de correia de transmissão da vontade do povo, não fazem mais. E no caso do Brasil, há muito tempo. Você acredita que dentro desse movimento que se diz partidário, mas político, pode ter aí uma influência política partidária? Sem dúvida, quer dizer, o movimento do passe livre, quando começou, ele tinha uma forte participação do PSTU, do PSOL e da causa operária. Mas agora, nesse momento, o movimento partidário, a presença partidária foi superada. Quer dizer, na quinta-feira, no Rio de Janeiro, eu assisti uma cena inédita de militantes do PSTU acuados e vaiados. Isto é um mau sinal, não porque eu goste ou não do PSTU, sim, mas porque a praça, como diria Castro Alves, a praça é do povo, né? A praça pertence a todos. Todos têm direito de levantar qualquer bandeira. Quando um grupo acua e, no limite, espanca, como aconteceu na quinta-feira com militantes da CUT, militantes que têm bandeira, nós estamos numa situação muito difícil de ameaça da democracia. É preciso que as instituições se comportem como instituições. Nós já vimos na quinta-feira passada a OAB, né, assumindo responsabilidades, grupos da Cruz Vermelha assumindo responsabilidades. Se os partidos continuarem Alfa Centauro, então outras instituições vão assumir esse papel e vão criar essa mesa de diálogo, vão criar esse meio de dialogar. O que é preciso é notar que os grupos violentos são muito minoritários dentro do movimento. Né? Então é preciso agora que todas as pessoas compareçam à rua e compareçam munidas da sua tolerância. Temos que aceitar os partidos, sim, temos que aceitar as entidades da sociedade civil, temos que aceitar a diferença, mas não temos que aceitar a violência. E a violência de ambos os lados. A questão da Copa das Confederações, dos mega-eventos, elas não são em si um absurdo, porque elas geram emprego e renda, e isso é positivo. O problema foi a falta de transparência, né? É um absurdo, por exemplo, que um estádio como o Engenhão esteja fechado. Né? A falta de transparência e, além de tudo... O custo. Foi prometido à população que o custo seria compensado pelos investimentos em infraestrutura urbana. E o que nós vemos é que os estádios foram inaugurados no meio da mesma coisa. Não há nenhuma herança social dos estádios. A população entendeu isso. A população entendeu. Então, na verdade, não é rebaixar o preço das tarifas, é abrir a caixa preta, que dê a transparência. Está na hora de se criar uma mesa e colocar essas planilhas, né? A universidade já se ofereceu para isso. Né? Os técnicos da UFRJ e da Unicamp se ofereceram para isso. Vamos discutir por que essas planilhas não estão sendo discutidas. Então, agora se esperou demais,
E agora vai ter que se avançar na agenda. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Futura e a gente volta para o estúdio.